Olá, eu sou Amanda e você está no De Frente com o Mal. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E claro, se você puder também, deixar um comentário para que aumente a relevância desse vídeo e ele seja entregue para mais pessoas. Hoje vocês vão conhecer o caso de Angélique Six, um caso que ocorreu no norte da França. Em 25 de abril de 2018, uma quarta-feira, Angélique, de 13 anos, saiu para brincar no parque perto de casa. Sua cidade é pequena, todos se conheciam na vizinhança e não havia motivo para suspeitar da segurança do local. Angélique deixou um bilhete para os pais avisando que ia encontrar algumas amigas. Mais tarde, notando que ela não retornou, seus pais e sua irmã resolveram procurar pelo bairro. A menina tinha sido vista pela última vez por volta das 4h30 da tarde. Sem notícias da adolescente, eles resolvem então entrar em contato com a polícia. E assim é iniciada uma intimação de testemunhas. Foram organizadas também equipes de busca pela família e amigos de Angélique na tentativa de encontrá-la. Muitos moradores participaram e também espalharam cartazes pela cidade. Os bombeiros chegaram a investigar o rio que tinha ali na proximidade, mas acabaram não encontrando nada. No dia seguinte, eles seguem com a busca pela adolescente. Os cães farejadores chegam a conduzir a polícia para a rua, que depois eles viriam a descobrir que era referente à residência do autor do crime, mas essas primeiras investigações não são conclusivas. Em 28 de abril de 2018, 3 dias depois do desaparecimento da Angélique, uma criança que estava presente no parque na mesma tarde que Angélique confessa ter visto ela saindo de lá com um homem. O suspeito foi preso nesse mesmo dia, logo depois do final do expediente do seu trabalho, e colocado sob custódia policial. Seu passado o denunciou. Os investigadores vasculharam o registro de autores de crimes sexuais e o seu nome apareceu na pesquisa do registro. Esse homem era David Rameau, que tinha 45 anos na época, casado, motorista de ônibus, pai de 2 filhos. O suspeito já havia sido condenado a 9 anos de prisão em 1996 por violar uma adolescente de 15 anos com o uso de uma arma. Também tinha passagem por atentado ao pudor e roubo violento em 1994. Ele cumpriu essa pena pelo crime de 1996 por apenas 4 anos e saiu de lá sem obrigação nenhuma de tratamento. Se casou em 2002, antes do nascimento de 2 filhos, e desde então tinha ficado fora dos radares da polícia e da justiça até cometer esse crime em 2018. Ele entrou para a lista de criminosos sexuais assim que essa lista foi criada em 2004, e por causa disso ele deveria se apresentar periodicamente às autoridades e entregar regularmente um comprovante de residência. No entanto, isso não foi suficiente para impedir que ele cometesse outro crime. Essa base de dados francesa, que inclui o nome de todos os delinquentes sexuais que já foram condenados no país, foi criada para prevenir novos crimes e facilitar a identificação dos criminosos. Mais de 73 mil pessoas já foram fichadas nela. As informações são conservadas entre 20 e 30 anos e podem ser consultadas pelas autoridades judiciais, a polícia, os secretários da Segurança Pública e pelos funcionários do Ministério da Educação. Desde as primeiras perguntas da polícia, David confessa tudo e se apressa em indicar com precisão o local onde está Angélique Six. Então, na madrugada do dia 29 de abril de 2018, ele leva os investigadores até o local onde ele se livrou do corpo da adolescente. Ele disse aos investigadores que ele pretendia enterrá-la na floresta, mas acabou abandonando-a em um matagal. Os investigadores encontram o corpo da menina sem vida em um bosque mesmo, a menos de 15 minutos do parque que Angélique estava. O corpo estava escondido apenas sob um monte de folhas e arbustos. Ela estava nua e coberta de arranhões e hematomas. Logo depois de descoberto, David fez um relato bem frio, contando cada detalhe do crime, de forma precisa e detalhada, mantendo-se totalmente impassível.
Só quando lhe perguntaram como ele conseguia se manter impassível daquele jeito, diante de tantos horrores que ele estava contando, foi que ele começou a chorar. Ele confessara sua atração por garotas mais jovens e por pornografia violenta envolvendo mulheres amarradas e coagidas. Os investigadores também perceberam as precauções que ele tomou antes e depois do crime para tentar apagar os seus vestígios. O telefone dele, por exemplo, se manteve inativo durante toda a tarde dos fatos. Por volta das 7 horas da noite, menos de 2 horas depois do crime, ele teria ido a uma loja de jardinagem para comprar uma pá. Então, quando ele sai para se livrar do corpo, ele ainda tem em mente a primeira ideia de enterrá-la. Ele chegou a tentar cavar, mas desistiu e deixou a garota sob os galhos, porque disse ter achado mais fácil. Na quarta-feira do crime, David estava de licença, sozinho em casa. Sua esposa e seus filhos estavam no sul da França e só iriam retornar no dia seguinte. Depois de comprar pílulas para disfunção erétil, ele engoliu alguns comprimidos e bebeu algumas cervejas. Ao mesmo tempo, não muito distante de sua casa, crianças e adolescentes brincavam no parque. Ele então adormeceu na frente da TV. Ao acordar, por volta de 4 horas, ele explicou para a polícia que ele não estava se sentindo muito bem e resolveu dar uma volta para tomar um ar. Ele então passou em frente ao parque e viu Angelique brincando ali e se sentiu atraído. Ele a reconheceu. A menina e sua família moraram no mesmo prédio que David de 2006 a 2016. 2 anos antes desse acontecimento, ele se mudou para uma casa um pouco mais isolada, alegando que ele queria dar à menina um objeto para que ela entregasse aos seus pais. Ele a atraiu para sua casa. Angelique, obviamente, o seguiu sem suspeitar. Outra criança que estava presente no parque no mesmo dia que Angelique disse que observou a cena e confirmou que Angelique teria ido por vontade própria. A irmã de Angelique disse em seu depoimento que Angelique ela era muito medrosa e ela, de fato, nunca iria acompanhar um estranho, mas ela realmente não teria nenhuma dificuldade em seguir uma pessoa que era conhecida. Uma das vizinhas do David lembra que o filho mais velho dele e a vítima brincavam juntos. Em sua opinião, Angelique não tinha nenhum motivo para desconfiar das más intenções do David. Já dentro da casa dele, David fez algumas perguntas íntimas a Angelique. Ela tentou ir embora, mas ele a manteve à força. E ao perceber que a menina gritava e lutava enquanto ele a violava, ele decidiu que deveria tirar a vida dela. A autópsia do corpo confirmou a morte por estrangulamento precedida de violação. Por muito tempo, David manteve sua máscara de homem simples, estável, um bom pai, um marido amoroso e uma pessoa culta com quem se podia contar, até tudo desmoronar nesse crime em 2018, trazendo à tona toda a monstruosidade que tentou abafar e esconder de pessoas próximas. 22 anos de fingimento, 22 anos de negação. No entanto, em sua intimidade, David obviamente cultivava sua atração por jovens pré-adolescentes. A busca em seu celular, assim como no seu computador, revelou a presença de diversos vídeos de pornografia infantil. Após sua libertação da prisão no início dos anos 2000, o homem se casou e teve 2 filhos. Sua esposa, que depois do crime pediu o divórcio, contou aos investigadores que sabia do motivo de sua primeira prisão, mas com apenas algumas verdades. Ele havia dito a ela que na noite do acontecido ele tinha bebido muito e tido uma relação consensual com uma menor de 15 anos, mas que ela dava a impressão de ter mais idade e minimizou muito os fatos. Todos os parentes de David que foram entrevistados pareciam saber que ele tinha sido preso, mas poucos sabiam o motivo. Quando a esposa e filhos de David retornaram para casa depois que David havia tirado a vida de Angelique, sua esposa percebeu que ele havia limpado a casa e trocado a toalha de mesa. Ela alegou que depois do crime ela passou a sofrer ameaças e reclamou por ter ficado sem nada para os filhos e passado a ser obrigada a se esconder com eles.
Mais um testemunho significativo foi o do pai de David. Muito abatido, ele condenou fortemente as ações do filho e questionou a ele se a menina não tinha o direito de viver. Sua meia-irmã também não escondeu a raiva que sentia. Ela ficou chocada ao saber da morte de Angelique na mídia, ainda mais porque a menina lembrava muito sua filha. Em seu depoimento, ela disse: "Ele tinha família, filhos. Meu pai e minha mãe fizeram muitas coisas por ele. Ele não conseguia controlar seus impulsos. Acho que nunca vai acontecer. Ele deveria morrer na prisão." 3 anos e meio depois da tragédia, o julgamento de David durou 4 dias. No primeiro dia, eles ouviram o acusado. Os fatos foram examinados no segundo dia e especialistas foram ouvidos no terceiro dia. E então, no quarto dia de julgamento, a sentença de David saiu. O homem foi indiciado por sequestro, violação e homicídio da adolescente e condenado à prisão perpétua. A França não perdoa o fato dele ser reincidente. Além disso, há um período de segurança de 25 anos, ou seja, no final da sentença, o tribunal reexaminará a situação do condenado para ver se é necessário uma pena de prisão adicional. O caso pôs em evidência a questão do acompanhamento sociojurídico e psicológico de autores de agressões sexuais. Se David não tinha uma ordem de tratamento em 1996, quando foi condenado pela primeira vez, foi principalmente porque a lei que previa isso ainda não existia. Mas ainda permaneceram dúvidas sobre seu acompanhamento depois dele ser libertado da prisão, pois ele deveria sim ter tido uma obrigação de tratamento, alguma terapia que fosse. E aqui, nós vemos a mesma falha que acompanhamos no caso de Agnes, que eu falei aqui no canal também. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição e aqui também no card para que vocês assistam. Uma das questões levantadas por associações francesas é como o suspeito obteve autorização para trabalhar como motorista de ônibus, ainda mais em uma cidade pequena, onde o contato com crianças é frequente. Desde então foram reforçados os vínculos entre a justiça e as principais instituições que trabalham em contato com as crianças, pois a contratação do David poderia ter sido evitada caso tivessem acessado seus registros criminais antes da contratação. 1 ano depois de perder Angelique, a mãe da menina e sua irmã resolveram conversar com a mídia. A mãe de Angelique confirmou que ninguém na cidade sabia sobre o passado de David. Caso contrário, eles teriam sido mais cuidadosos. Pelo menos seria bom se as autoridades locais tivessem informado sobre isso. Os prefeitos, a escola, no trabalho dele também, que pede ficha criminal, porque ele carregava crianças e sua esposa também fazia parte de uma associação escolar e às vezes ele ajudava lá. Foi pela televisão no dia 30 de abril, ao ouvir uma coletiva de imprensa, que a mãe de Angelique ficou sabendo das circunstâncias da morte da filha com riqueza de detalhes. Mais tarde, o procurador a recebeu e se desculpou. Ele realmente achava que a polícia já tinha avisado a ela. A publicação de trechos de uma carta de David para seu advogado também a incomodou muito. Essa publicação saiu bem no Dia das Mães. E nela ele dizia que ainda hesitou entre água e fogo para se livrar do corpo. Isso a marcou demais. O que ele tinha em mente era muito pior do que ela imaginava. Algumas homenagens a Angelique foram realizadas. No dia 1º de maio, no fim de semana, logo após a morte de Angelique, mais de 3.000 pessoas se reuniram vestidas de branco para homenagear a menina. 1 ano depois, outra passeata aconteceu organizada pela família para relembrar a memória de Angelique. A praça onde Angelique desapareceu em abril de 2018 foi rebatizada com seu nome em homenagem a ela. Angelique era muito fã do time Paris Saint-Germain e sempre mandava mensagens de apoio ao time. Ao saber disso, o jogador brasileiro Neymar, que joga no Paris Saint-Germain, enviou uma carta de apoio à família homenageando a menina. A irmã de Angelique postou um agradecimento em uma rede social que dizia: "Um grande obrigada ao Paris Saint-Germain e ao nosso ídolo Neymar por esta homenagem à minha irmãzinha." A mensagem de Neymar dizia: "Querida Angelique,
Eu descobri esta foto em que você está usando minha camisa. Foi uma emoção muito grande. Guardarei para sempre no meu coração este lindo sorriso. Eu sei que o céu será a sua eterna casa. Que Deus abençoe você e sua família. Descanse em paz para sempre. E aí, você já tinha ouvido falar sobre Angelique Six? Me conte aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!